O que vemos hoje não é a Igreja de Cristo. O que estamos vivendo é o grande período da apostasia profetizado pelo apóstolo Paulo. E eu vou dar algumas provas para você aqui hoje no nosso momento com o Evangelho. Infelizmente, na maioria esmagadora das denominações, aquilo que é chamado de igreja, nós não vemos o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não vemos a verdadeira igreja que Jesus deixou. Então, infelizmente, o Evangelho que se vê hoje deixou de ser a boas novas, a boa nova de salvação. Não é isso mais que nós temos. A maior prova que eu vou te dar que o que estamos vivendo é o período da apostasia, né? Paulo profetizou: não adianta tampar o sol com a peneira, não adianta fingir que não está acontecendo, não haverá mais um grande avivamento na igreja. Agora vai piorando, apostasia, até o dia da volta do Senhor. Eu estou falando porque tenho 28 anos que eu sou líder, que eu fui separado como pastor, e eu acompanho bastidores de várias igrejas. Eu faço parte de 6 conselhos de pastores aqui em Minas Gerais, então eu sei do que eu estou falando. Tanto fazem denominações grandes como denominações pequenas, denominações conhecidas como denominações de bairro. Eu vou passar para você algumas coisas que a gente vê, e eu não estou falando de um caso ou outro isolado, são muitos casos, as brigas, as contendas entre a liderança, às vezes dentro de uma mesma denominação. Sabe o que nós vemos? Homicídios, ok? Tanto de irmãos para com irmãos, como líderes, ou matam ou mandam matar. A gente ouve falar de sequestros, e isso eu estou falando de irmãos para irmãos. Nós vemos casos, grandes casos de pedofilia na igreja, drogas, muitos pastores, cantores de renome, por exemplo, como tem outros também, como eu te disse, de igreja de bairro, envolvidos com droga, promiscuidade, todo tipo de pecado sexual dentro da igreja, traições, irmãos com irmãos, pastores, líderes com membros, membros com pastores, todos os tipos de traições que você pensar. Adultérios é o que mais acontece dentro das igrejas hoje. Mentira, enganos, as pessoas sabem que o que elas estão ensinando, que estão vivendo, não é o Evangelho, mas preferem continuar no engano. O que a gente vê muito dentro da igreja? Ambição. Nós vemos hoje vaidade e ostentação de cargos e títulos. Quanto mais cargos, quantos mais títulos, mais vaidosos, mais a pessoa se acha no direito de ostentar, entende? Então, cargos, títulos e outras coisas. O que a gente vê hoje na igreja? Está lá nas cabeças, amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro está acima de tudo, acima de tudo. Por exemplo, se uma pessoa se divorciou, ela não pode ter cargo nenhum na igreja, nenhum cargo. Pronto, ela está excluída. Mas se for uma pessoa que tem um dízimo alto, se faz vistas grossas. Este e muitos outros casos. Falsificação do ensino. Por todos os motivos que você pensar, se falsifica o ensino para todo tipo de vantagem. Manipulação do Velho Testamento. Querido, o Velho Testamento serve para aprendizado, para a gente ter conhecimento, para edificar a nossa fé. Mas não se pode fazer doutrinas baseadas no Velho Testamento, utilizam textos do Velho Testamento para arrancar ou obter vantagem das ovelhas o tempo todo, ok? O que a gente vê muito hoje? Promessas que dizem que são de Deus, quando Deus não prometeu, promessas de Jesus que Jesus não prometeu coisa nenhuma, sabe? Dizem que a Bíblia diz o que a Bíblia não diz, dizem que a Bíblia promete o que a Bíblia não promete, entende? Então, colocam na boca de Jesus, de Deus e na Bíblia, palavras que eles não falaram, sabe? Então, coisas que dizem que Jesus fez, faz ou vai fazer, que Jesus nunca disse que ia fazer. O que nós vemos hoje? Juízos, né? No caso, julgamento de irmãos, condenações, críticas. Aonde está a boa nova nesse evangelho? E volto a dizer para você,
Isso é igrejas grandes e igrejas pequenas, igrejas conhecidas como igrejas desconhecidas. E se eu fosse falar mais aqui características da apostasia da igreja, um dia inteiro seria pouco para eu descrever para vocês o que está acontecendo, o que fizeram com a igreja de Cristo. Então, sem medo de errar, nós não temos hoje a igreja de Cristo. Nós não temos o evangelho, estamos vivendo o período da apostasia. Não fica bravo não, Paulo profetizou, e se profetizou vai acontecer, se está na palavra de Deus vai acontecer, como está acontecendo. Abra o seu olho, nada, 99%, melhor dizendo, do que é ensinado hoje na igreja cristã evangélica, não tem nada a ver com o evangelho de Cristo. E eu não falo isso com orgulho, eu falo com muita tristeza no coração.